No final de 2022, surgiu uma novidade que causou um assombro no mundo todo. É o ChatGPT, ou ChatGPT, de uma forma mais aportuguesada. Não demorou muito para surgir aí uma galera afirmando que era possível criar uma série de coisas com esse ChatGPT. Por exemplo, textos dissertativos, dava para criar resenhas, crônicas, mini-contos, poemas. Muitos até afirmando que era possível ganhar dinheiro com textos gerados ou criados pelo ChatGPT ou ChatGPT. Dava para fazer até roteiros para os canais do YouTube. Eu fiquei pensando nisso e fui dar uma conferida. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e neste vídeo eu quero falar sobre: é possível criar um roteiro confiável para um canal do YouTube? Vamos embora pro vídeo! Primeiro eu quero pedir uma licença para você aí que está me assistindo para usar o termo ChatGPT ao invés de ChatGPT. Eu prefiro usar uma forma mais aportuguesada para fluir um pouco mais aqui a nossa conversa e também porque tem muito youtuber que usa exatamente essa forma de se expressar, ChatGPT. Então, pedindo a licença, vamos seguir com o vídeo. Eu não vou dar uma explicação do que é esse ChatGPT. Você, na certa, já assistiu a muitos vídeos explicando como é, o que é, como funciona. Também já deve ter lido muitos artigos, assim como eu fiz para fazer esse teste com o ChatGPT. Portanto, eu não vou ficar aqui dando essa explicação técnica. Vou direto para o estudo de caso que eu fiz, que é um assunto que eu já tratei aqui no canal Leitura Pop, e eu fui experimentar para ver o que esse ChatGPT poderia me oferecer. Para isso, eu peguei um texto de um escritor de ficção científica, o Isaac Asimov, o romance 827 Era Galáctica. Eu já fiz um vídeo sobre esse romance do Isaac Asimov, está aqui no nosso canal, depois eu deixo um link para você assistir. Mas eu peguei, depois de pesquisar muito, estudar muito sobre esse ChatGPT, eu fui lá, me inscrevi e eu fiz o questionamento a esse ChatGPT e eu tive um resultado. E eu vou analisar esse resultado com vocês, passo a passo. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu gostaria que você ficasse até o final para poder entender os cuidados que temos que ter com esse ChatGPT. Sim, é preciso ter muito cuidado, porque pode se prometer muita coisa que esse ChatGPT pode oferecer, mas para isso tem que tomar um certo cuidado. É necessário filtrar muita coisa. Vamos seguindo. Eu entrei no ChatGPT e fiz a ele uma proposição, que foi a seguinte: crie um artigo sobre o romance 827 Era Galáctica, de Isaac Asimov, e fale sobre a sua importância para a ficção científica. O ChatGPT me deu uma resposta, foram vários parágrafos, e eu vou analisar um por um com você para poder entender que temos que tomar um cuidado com essas respostas, que elas podem nos levar a alguns equívocos. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Se você quiser depois ler o texto completo dessa análise que eu fiz, eu coloquei lá no site Leitura Pop o artigo completo com a análise completa. Depois eu vou colocar aqui na descrição o link para você ler o artigo completo lá no site Leitura Pop. Vamos então à análise desses parágrafos. O primeiro parágrafo diz: 827 Era Galáctica, escrito por Isaac Asimov, é um dos mais famosos livros de ficção científica da história. Publicado pela primeira vez em 1955, este romance é uma obra importante na carreira de Asimov e no gênero de ficção científica como um todo. Para começar, esse romance 827 Era Galáctica não é dos mais famosos e conhecidos do Asimov, apesar de ser conhecido sim dos grandes fãs. É esse romance aqui, ó. Esse livro aqui é um livro que eu já tenho há bastante tempo, 827 Era Galáctica. Ele não é dos mais conhecidos. Um dos mais conhecidos são os livros da trilogia da Fundação e a coletânea de contos Eu, Robô. Todas essas aí já tiveram adaptações para cinema. Inclusive, Fundação tem a série Foundation lá na plataforma da Apple. Então, esse ponto aqui, esse romance 827 Era Galáctica, não.
não é dos mais conhecidos. Outro erro é que esse romance 827 Era Galáctica, que em inglês tinha o título de A Pebble in the Sky, ele não foi publicado em 55 não, ele é de 1950 e mais. Esse foi o primeiro romance publicado do Asimov. Até ali ele tinha publicado vários contos nas antigas revistas Pulp Fiction. E depois, no mesmo ano, ele publicou uma coletânea chamada Eu, Robô. Agora, esse livro é de 1950. Você deve até estar me perguntando a essa altura, poxa Paulo, mas por que tu escolheu justamente esse romance 827 Era Galáctica do Isaac Asimov? Porque esse livro aqui eu conheço há muitos anos. Eu li quando eu era bastante jovem. Eu tenho 62 anos, eu li esse livro há mais de 40 anos atrás. E também eu conheço toda a obra do Isaac Asimov. Aqui só tem uma parte das obras dos livros dele. Os outros livros estão espalhados aí pelas outras estantes. Então, eu escolhi esse livro porque eu conheço. Inclusive, eu já fiz vídeos e artigos que estão aqui no canal. E eu posso usar isso como um exemplo de caso. E é um livro de ficção científica, é um assunto que eu conheço bastante. E se você também gosta desse assunto, de ficção científica, de livros e de filmes e séries, e não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal e também acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. Agora vamos continuar com essa análise sobre o texto que o ChatGPT me forneceu a partir desse romance de Isaac Asimov. O segundo parágrafo diz o seguinte: o livro é ambientado em uma época distante, quando a humanidade já colonizou muitas outras galáxias. A história gira em torno da Fundação, uma instituição científica responsável por proteger e preservar o conhecimento e a tecnologia da humanidade. A Fundação é confrontada com uma série de desafios e ameaças, incluindo o comandante de uma poderosa entidade conhecida como o Império Galáctico, e a presença de um personagem misterioso conhecido como o Mula. Esse parágrafo está cheio de erros. Em todos os romances do Asimov, a humanidade não colonizou outras galáxias. Toda a ambientação das histórias do Asimov acontece na Via Láctea. A outra coisa que eu considero até mais sério é que 827 Era Galáctica não gira em torno da Fundação, muito pelo contrário, está inserido no universo da Fundação, mas não gira em torno da história. Por exemplo, 827 Era Galáctica acontece no nosso calendário uns 11 mil anos no futuro. E Fundação é mais 11 a 12 mil depois desse romance 827 Era Galáctica. Eu fiz um vídeo explicando sobre esse romance do Asimov, 827 Era Galáctica. Eu vou deixar depois aqui na descrição o link para você assistir a esse vídeo e aí você vai entender melhor toda essa situação. Outro erro que eu encontrei nesse parágrafo do ChatGPT é quando se diz ali que existe o comandante de uma poderosa entidade conhecida como Império Galáctico. Não existe isso. O romance está centrado em uma história totalmente diferente. Tem um antropólogo que está pesquisando qual é o planeta de origem da humanidade. E ele acredita que seja a Terra, só que a Terra é um planeta radioativo e é desprezado por toda a galáxia. Existe, sim, uma referência ao Império e a Trantor, mas dizer que a história gira em torno de um comandante de uma poderosa entidade conhecida como Império Galáctico, isso definitivamente não existe. Outro erro é afirmar que existe a presença de um personagem misterioso conhecido como o Mula. Não, esse personagem, o Mula, não faz nem menção nesse romance 827 Era Galáctica. É um personagem que existe no segundo romance da trilogia Fundação, que é Fundação e Império. E é um personagem, sim, misterioso, tudo, mas é muito tempo depois de 827 Era Galáctica. Sinceramente, dizer que faz parte do romance é totalmente errado isso aí. Vamos ver o próximo parágrafo do ChatGPT. 827 Era Galáctica é importante para a ficção científica por várias razões.
Em primeiro lugar, o livro é um exemplo clássico de hard science fiction, que se concentra na precisão científica e na exploração da tecnologia futura. Asimov foi conhecido por sua habilidade de criar futuros tecnológicos convincentes e coerentes, e 827 Era Galáctica é um ótimo exemplo disso. Bom, de fato, o Isaac Asimov, ele ficou muito conhecido pelas suas histórias serem do tipo hard science fiction, ou seja, ter sim uma precisão científica. Esse ponto é correto. Isaac Asimov, ele se caracterizava por uma precisão científica muito grande nas suas histórias. Afinal de contas, ele tinha uma formação acadêmica. Desde o seu primeiro conto, ele já tinha essa precisão científica. O primeiro conto dele é de 1939, Marooned off Vesta, ou Abandonado em Vesta, que foi publicado na revista Amazing Stories, em 1939, a mesma revista criada por Hugo Gernsback, que no primeiro número dessa revista, lá em 1926, ele já tinha colocado no editorial que as histórias tinham que ter um espírito visionário, mas com precisão científica. Portanto, o Asimov, com 18 anos, em 1939, ele já trazia uma precisão científica para suas histórias. E em 827 Era Galáctica não podia ser diferente. Tanto que a publicação foi em 1950, 5 anos depois do lançamento daquelas duas bombas atômicas. E nesse romance 827 Era Galáctica, a Terra é um planeta radioativo, que se desconfia lá, aquele antropólogo lá da história, que tenha sido causada toda a radioatividade por uma guerra nuclear. Portanto, ele tinha essa precisão científica e ele fazia questão de colocar tudo isso nos seus contos e nos seus romances. Um exemplo muito claro e muito forte sobre essa visão futurista da tecnologia de Isaac Asimov diz respeito aos robôs. Ele criou as suas histórias envolvendo robôs, falando em cérebros positrônicos, essa coisa toda, e isso nos remete ao que nós conhecemos hoje por inteligência artificial. E para mostrar esse destaque, a importância dos robôs na trajetória literária de ficção científica de Asimov, eu tenho também 2 artigos e 2 vídeos que estão aqui no canal que falam sobre os robôs na vida do Asimov, na vida literária. O primeiro vídeo fala sobre o robô que inspirou Isaac Asimov a criar as suas histórias sobre robôs. O outro vídeo e artigo é sobre o primeiro conto de Asimov que traz um robô. Todos eles são o que nós vemos hoje de inteligência artificial. Eu vou deixar depois os links tanto dos 2 artigos quanto desses 2 vídeos aqui na descrição para você ler e assistir depois. O parágrafo seguinte diz assim: além disso, o livro é importante porque ajudou a estabelecer o gênero de ficção científica como um gênero literário respeitado e importante. Antes da publicação de 827 Era Galáctica, a ficção científica era muitas vezes vista como uma forma de entretenimento de baixa qualidade, mas a obra de Asimov e outros escritores da época ajudou a mudar essa percepção. Quanto a dizer que o romance 827 Era Galáctica ajudou a estabelecer o gênero de ficção científica, não é bem verdade. No caso de Asimov, foi fundação. E dizer também o gênero de ficção científica, essa definição de gênero surgiu lá em abril de 1926, quando Hugo Gernsback publicou o número 1 da revista Amazing Stories. Ali ele falou assim, ele usou o termo scientification para dizer cientificação e mais tarde ficção científica. Os romances do Asimov, eles contribuíram e muito. Agora, Fundação foi um grande marco na ficção científica. Outra coisa, quando diz que a ficção científica naquela época era mais vista como um entretenimento de baixa qualidade, não deixa de ter alguma razão. Tanto que o termo ópera espacial veio por conta disso. E sobre isso eu também já falei num outro vídeo sobre a primeira ópera espacial e de onde veio esse termo. Eu fiz um artigo que está lá no site Leitura Pop e tem um vídeo que está aqui no YouTube. No final e na descrição eu vou deixar os 2 links para você ler o artigo e assistir ao vídeo depois.
O ChatGPT, ele encerra o seu artigo da seguinte forma: outra razão pela qual 827 Era Galáctica é importante para a ficção científica é por causa da sua influência sobre outros escritores e artistas. Muitos autores subsequentes foram influenciados pelo trabalho de Asimov e incorporaram suas ideias em suas próprias obras. Além disso, o livro também inspirou a criação de filmes, jogos e outros produtos derivados. Não, não é bem assim. É importante para a ficção científica? Sim, é uma obra do Asimov, o maior escritor de ficção científica de todos os tempos. Mas dizer que influenciou outros escritores por conta desse romance? Não. Isso ficou a cargo de As Histórias de Robôs e da trilogia Fundação. Muitos autores subsequentes foram influenciados por conta dessas histórias sobre robôs e dessa trilogia da Fundação. Além disso, inspirou a criação de filmes, jogos e outros produtos derivados? Não. Primeiro, não tem nenhuma adaptação desse romance para novela, série de TV, filme, nada disso. Das obras de Asimov que receberam adaptações foi Eu, Robô, um filme, O Homem Bicentenário, também houve uma adaptação, e recentemente adaptação lá na plataforma da Apple com a série Foundation, baseado na trilogia do Isaac Asimov. Agora, jogos, brinquedos, isso nem existia naquela época. Isso é uma coisa que veio muito recentemente, ali depois, ali com a, provavelmente deve ter começado ali com Star Wars, lá em 1977, que daí veio a indústria dos brinquedos e jogos baseados nessas histórias de ficção científica. Sobre isso eu não vou afirmar agora, mas é uma coisa que veio muito depois. E com 827 Era Galáctica, nada disso foi feito. Para concluir essa minha análise do uso do ChatGPT para fazer um roteiro para alguma coisa lá no YouTube, eu tenho para dizer o seguinte: se você quiser usar o ChatGPT, use, mas toma muito cuidado. Por quê? Se você for usar para fazer assim um texto para vender um produto na internet, pega o texto que ele te oferecer, mas dá uma conferida. Se você pegar e simplesmente jogar aquilo ali, você pode cometer uns equívocos. Nesse meu caso, se alguém que não conhece o romance 827 Era Galáctica, do Isaac Asimov, e não conhece o conjunto da obra dele, mas chega lá no ChatGPT e diz assim, me diz aí alguma coisa sobre o romance e qual é a importância desse romance 827 Era Galáctica para ficção científica. Se o cara pegar aquilo ali, o texto que o ChatGPT oferecer, e colocar num blog, num site, ou usar aquilo ali como um roteiro para um vídeo no YouTube, o cara tá lascado. O cara, se não conhece o romance e a obra, e jogar aquele texto ali do chat, lá onde for, o cara vão dar uma zoada com o cara. Um monte de inconsistência e de erros que tem aqui. Portanto, quer usar? Usa. Mas não pense que você vai usar aquilo ali nu e cru do jeito que vier. Com certeza, você precisa tomar muito cuidado, precisa conferir, porque senão você vai passar vergonha. E é isso aí, pessoal. Essa é a minha análise, a minha conclusão sobre usar ou não o ChatGPT para criar um roteiro para um canal do YouTube, especificamente aqui do Leitura Pop. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição os links dos artigos e dos vídeos para você assistir depois e dar uma conferida. E se você já usou esse ChatGPT, diz aqui para nós o que você achou. E se você tem alguma coisa para falar, acrescentar ou até criticar, por que não, sobre o que eu disse aqui nesse vídeo sobre o ChatGPT, deixa aqui nos comentários que vai ser uma coisa muito importante. E se você não é inscrito no nosso canal, está chegando agora, já se inscreva e acione o sininho de notificações, deixe o seu like, seu joinha também, comente e compartilhe com seus amigos. Agora, a gente fica por aqui e volta só no próximo vídeo. Tchau!